Era uma noite fria e úmida de outono, o tipo de noite em que a escuridão parece engolir tudo ao seu redor. Eu voltava para casa após mais um longo dia no escritório, com a mente saturada de relatórios e prazos, ansiando por um pouco de descanso. O vento sibilava entre os prédios, carregando consigo o odor de chuva que se aproximava. O silêncio da rua era quase total, quebrado apenas pelo som distante de um cachorro latindo e o ronco ocasional de um motor em marcha lenta. Foi então que o vi. Um pequeno objeto brilhante no meio da calçada, reluzindo sob a luz pálida de um poste. No início, pensei que fosse apenas um reflexo, um caco de vidro ou uma moeda. Mas à medida que me aproximava, percebi que era um celular. Parecia estar em perfeito estado, um modelo caro, recente, o tipo que muitas pessoas se endividariam para ter. Peguei o aparelho do chão, girando-o entre os dedos. Era surpreendentemente leve e estava quente, como se tivesse sido usado recentemente. A tela estava ligada, mas não havia senha de bloqueio. Um detalhe curioso que mais tarde eu entenderia como o primeiro de muitos avisos que ignorei. Olhei ao redor, procurando alguém que parecesse ter perdido o celular, mas a rua estava deserta. Nenhum transeunte à vista. Eu deveria ter deixado ali, ou talvez levado até a delegacia mais próxima. Mas a curiosidade me venceu. Havia algo naquele objeto, algo que parecia chamar por mim, como se quisesse ser encontrado. Eu desbloqueei a tela com um deslize. Não havia papéis de parede personalizados, nem mensagens, contatos ou fotos. Nada. Apenas um vazio perturbador e um ícone solitário no meio da tela. Um vídeo. Seu título era estranho, escrito em letras garrafais e vermelhas. Não abra esse vídeo. Ri sozinho. Quem colocaria um título desses? Era óbvio que era uma brincadeira, uma piada. Mas mesmo assim, algo me intrigava. A curiosidade começou a me corroer por dentro, como uma coceira que não podia ser ignorada. Com o dedo pairando sobre o ícone, hesitei por um momento. Poderia ser um vírus, algum tipo de golpe. Mas quem faria isso? E por quê? Decidi abrir o vídeo. A tela ficou preta por um momento, e o silêncio ao meu redor pareceu se intensificar. O vídeo começou de repente, sem qualquer aviso, com uma filmagem tremida de um quarto escuro. A câmera parecia estar posicionada em algum canto, e tudo o que eu conseguia ver eram sombras, longas, distorcidas, dançando na penumbra, projetadas por uma lâmpada que pendia do teto, balançando suavemente de um lado para o outro. Havia um homem na sala, sentado em uma cadeira velha, com o rosto parcialmente oculto pelas sombras. Sua expressão era de puro terror, seus olhos arregalados, a boca entreaberta e gotas de suor escorriam por sua testa. Ele parecia querer falar, mas estava claramente aterrorizado. Não abra, não veja. Ele sussurrava entre os dentes, olhando diretamente para a câmera, ou melhor, para mim. Se você está vendo isso, é tarde demais. Eles vêm por você. Sua voz era baixa, mas carregava um desespero que parecia perfurar minha mente. Ele olhou rapidamente para o lado, como se estivesse ouvindo algo que eu não podia ouvir, e começou a tremer. De repente, o som de um ruído baixo e persistente tomou conta do ambiente, um som de estática misturado com algo como um sussurro incompreensível. O homem começou a gritar, e os gritos eram de pura agonia, rasgando o ar com uma intensidade que fez meus ouvidos zumbirem. Sua cadeira caiu, e ele foi arrastado para fora do campo de visão da câmera, mas não antes que eu visse o que o puxava. Uma sombra, uma forma negra, indefinida, algo que não se parecia com nada que eu já tinha visto. Alto, esguio, com membros longos demais para serem humanos, e olhos que brilhavam em um vermelho infernal. O vídeo cortou abruptamente. A tela do celular voltou à tela inicial, e meu coração estava disparado. Eu podia sentir o suor frio escorrendo pelas minhas costas.
Não pode ser real, pensei. É algum tipo de piada, um viral idiota para assustar as pessoas. Foi quando o celular vibrou em minha mão. Uma nova mensagem apareceu na tela. Você não deveria ter visto isso. Senti meu estômago revirar e um medo irracional começou a tomar conta de mim. Olhei ao redor novamente, esperando ver algum brincalhão ou alguém rindo de mim, mas a rua estava tão vazia quanto antes. O silêncio agora era opressor, pesado. A noite parecia ter ficado ainda mais escura, as sombras mais longas. É só uma brincadeira, pensei novamente, tentando me convencer. Alguém provavelmente está assistindo à minha reação. Devem estar com câmeras escondidas. Isso é um show de pegadinhas. Só pode... Mas o celular vibrou de novo. Desta vez, uma foto apareceu. Era uma imagem do meu próprio prédio, do lado de fora, na calçada, exatamente de onde eu estava alguns minutos atrás, antes de encontrar o telefone. Um arrepio percorreu meu corpo. Como isso é possível? Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Eu estava envolvido em algo que não conseguia entender. Algo que me fazia sentir pequeno, vulnerável, uma presa. A próxima mensagem surgiu na tela. Eles estão chegando. Com o coração batendo descontroladamente, comecei a correr em direção à minha casa. Cada passo parecia ecoar na rua vazia. E eu podia sentir meu corpo tremendo, a adrenalina pulsando em minhas veias. A chuva começou a cair, leve no início, mas logo se tornou uma cortina pesada de água que dificultava minha visão. As gotas caíam como pequenas facas de gelo cortando meu rosto. Finalmente alcancei a porta do meu prédio. Minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para enfiar a chave na fechadura. Quando finalmente consegui girar a chave e abrir a porta, entrei correndo e a fechei com um estrondo. Encostei-me na porta, tentando controlar minha respiração. Tudo estava silencioso aqui dentro, mas o medo não desaparecia. Olhei para o celular. A tela estava novamente apagada, mas eu podia sentir seu peso, quase como se estivesse queimando minha mão. Me sentei no sofá, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Peguei o celular com mais firmeza e, antes que pudesse decidir o que fazer, a tela se iluminou mais uma vez. O vídeo estava ali, pronto para ser reproduzido de novo. O terror começou a rastejar de volta para o meu peito. Eu sabia que não deveria assistir novamente, mas algo em mim estava compelido a fazê-lo. Só mais uma vez, pensei. Talvez haja algo que perdi da primeira vez. Desta vez o vídeo começou de forma diferente. Não havia o quarto sombrio, o homem aterrorizado. Em vez disso, a câmera mostrava uma estrada sob a luz do dia. Eu reconheci o local imediatamente. Era a rua em que eu estava, aquela mesma rua deserta onde encontrei o celular. A câmera começou a se mover lentamente, capturando cada detalhe, as árvores, os carros estacionados, até que finalmente parou em um ponto específico. Meus olhos se arregalaram ao perceber que era o exato local onde eu tinha encontrado o celular. Eu estava assistindo a mim mesmo. Eu estava lá, parado, olhando para o chão, pegando o telefone. Meu coração quase parou. Como é possível? Continuei assistindo, incapaz de desviar o olhar. A filmagem estava estranhamente tremida, como se alguém estivesse gravando com muita pressa o nervosismo. Eu vi meu próprio reflexo na tela, parecendo perdido, confuso, mas então notei algo que me gelou até os ossos. No canto do vídeo, por apenas um segundo, algo se moveu. Uma sombra, uma figura esguia e distorcida, observando-me de longe. Olhos vermelhos brilhavam por entre as sombras. O pânico me consumia. Cada batida do meu coração parecia um tambor furioso dentro do meu peito. Eu estava ali, assistindo a mim mesmo, em um vídeo que claramente não deveria existir. A figura na sombra, com seus olhos vermelhos, parecia pulsar de vida própria. Quanto mais eu olhava, mais ela parecia se aproximar da câmera,
sua forma indistinta começando a tomar contornos mais nítidos, mas ainda horrivelmente errados. Desliguei o vídeo abruptamente, fechando o aplicativo e jogando o celular sobre a mesa como se fosse uma coisa viva. O barulho ecoou pelo meu apartamento e senti um frio repentino. Meus pensamentos estavam embaralhados. Como aquilo poderia ser real? Quem estava fazendo isso comigo? Mas a tela do celular acendeu novamente, sozinha. Você não deveria ter assistido, dizia a mensagem, o texto agora piscando intermitentemente. Minhas mãos tremiam enquanto eu o pegava novamente. Estava na ponta dos meus dedos a apertar o botão de desligar e acabar com aquilo, mas algo me impediu. Talvez fosse o medo de que a mensagem fosse verdade, de que desligar o telefone não acabaria com o pesadelo. Foi então que percebi um movimento no reflexo da tela, uma sombra atrás de mim. Eu me virei bruscamente, mas não havia nada ali. A sala estava escura, as luzes piscando de maneira irregular. Meus olhos vasculharam o ambiente, cada canto, cada sombra se transformando em um potencial esconderijo. Me levantei lentamente, o celular ainda em minhas mãos, e me aproximei da janela. Olhei para fora. A rua estava vazia, exatamente como eu a havia deixado. As gotas de chuva escorriam pelo vidro, criando uma ilusão de movimento, distorcendo a vista. Mas algo me parecia diferente. As sombras estavam mais longas, mais densas. E então, na esquina, vi um lampejo. 2 pontos vermelhos, brilhantes como fogo. Recuei rapidamente, batendo com as costas na parede. As luzes da sala piscaram de novo, agora mais intensamente, como se estivessem prestes a explodir. O celular emitiu outro som, uma notificação. Tremendo, olhei para a tela. Era uma nova mensagem. Você viu. Agora eles estão te vendo. A luz piscou uma última vez e se apagou completamente. Fiquei na escuridão total por alguns segundos, ouvindo apenas a minha respiração acelerada e o som abafado da chuva lá fora. Então, ouvi o som de passos, passos leves, como se alguém estivesse caminhando lentamente pela minha sala. Eu sabia que não estava sozinho. Na escuridão, meus sentidos estavam em alerta máximo. Minha audição parecia amplificada, captando cada pequeno ruído. Eu conseguia ouvir o som do meu coração batendo forte, o sangue pulsando nas minhas têmporas. Os passos continuaram, lentos, deliberados. Parecia que a pessoa, ou o que quer que fosse, estava se aproximando de mim, um passo de cada vez, sem pressa. Tentei controlar o pânico que crescia em mim. Eu estava preso no meu próprio apartamento, cercado por sombras que pareciam ter ganhado vida. E o pior de tudo, eu não podia ver o que se aproximava. O celular ainda estava na minha mão, e a luz fraca da tela era a única coisa que eu podia usar para enxergar. Levantei o aparelho lentamente, tentando iluminar o espaço ao meu redor. A luz tremulante revelou apenas móveis familiares, uma mesa, cadeiras, o sofá, nada mais. E então os passos pararam. Fiquei em silêncio, esperando, tentando ouvir qualquer coisa. Meu corpo todo estava tenso, cada músculo preparado para reagir. Podia sentir o suor escorrendo pelo meu rosto, frio, gelado. E então, de repente, o som de uma risada baixa, quase um sussurro, vindo de algum lugar à minha direita. Virei-me rapidamente, apontando a luz do celular naquela direção, mas não havia nada. Apenas o vazio da minha sala. A risada cessou, substituída por um silêncio ainda mais assustador. Meus olhos tentavam se ajustar à escuridão, procurando por qualquer movimento, qualquer coisa fora do lugar. Então ouvi uma voz suave, feminina, quase um sussurro. Você não devia ter visto. A voz vinha de todos os lados, reverberando em minha mente. Era como se estivesse dentro da minha cabeça, não no ambiente ao meu redor. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Minha mente estava correndo,
tentando encontrar alguma lógica, alguma explicação para o que estava acontecendo. Estava começando a enlouquecer. Respirei fundo, tentando manter a calma. Eu precisava pensar. Precisava sair dali. Meus olhos continuavam varrendo a sala, procurando por algo. Qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender. Foi então que percebi. O celular tinha parado de tremer. Estava completamente imóvel em minha mão. Olhei para a tela novamente. Uma nova mensagem apareceu. Não olhe para trás. Meu coração praticamente parou. Era um instinto natural virar, querer ver o que estava atrás de mim, mas a mensagem era clara. Eu hesitei, incapaz de decidir o que fazer. Mas a curiosidade, aquela maldita curiosidade, começou a ganhar. Eu sabia que deveria seguir o aviso, mas meus músculos pareciam ter uma mente própria. Comecei a girar lentamente, meu olhar tentando se adaptar à escuridão. A tensão no ar era palpável, e então eu vi. No reflexo da tela do celular, vi algo que quase fez meu coração parar. Havia uma figura atrás de mim, uma forma humana, mas de contornos distorcidos. Seus olhos eram 2 pontos vermelhos brilhantes, e sua boca estava aberta em um sorriso grotesco. Fiquei paralisado, congelado pelo medo puro e primitivo. A voz sussurrou novamente, agora mais próxima, como se estivesse bem ao meu lado. Eles estão aqui. Foi nesse momento que corri. Meu corpo finalmente respondeu ao comando do meu cérebro e eu saí em disparada pela sala, tropeçando nos móveis, sem me importar com a direção. A única coisa que importava era me afastar daquela figura, daquela presença horrível. Meus pulmões ardiam enquanto eu respirava com dificuldade e eu quase escorreguei quando alcancei a porta da frente. Minhas mãos tremiam tanto que demorou alguns segundos para girar a maçaneta. Mas finalmente consegui abrir a porta e sair para o corredor. Lá fora, as luzes estavam funcionando, mas mesmo assim, tudo parecia mais escuro do que deveria. Me virei para fechar a porta atrás de mim, mas a vi se fechar sozinha, com um estrondo ensurdecedor. O corredor estava vazio, mas eu podia sentir algo se movendo, invisível aos meus olhos. Eu tinha que sair daquele prédio, tinha que fugir. Corri em direção às escadas, ignorando o elevador, sem me atrever a olhar para trás. Cada passo ecoava, o som rebatendo nas paredes estreitas. Parecia que o próprio prédio estava me prendendo, cada andar mais longo do que o anterior, a escada se estendendo para sempre. O som de risos começou a ecoar novamente, agora mais alto, mais nítido. Vozes indistintas sussurravam meu nome, chamando, atraindo. Venha, diziam elas. Venha, nós queremos você. Mas eu continuei correndo, ignorando as vozes, focado em alcançar a saída. Quando finalmente vi a porta de entrada do prédio, uma pequena onda de alívio percorreu meu corpo. Mas esse alívio foi imediatamente esmagado quando percebi que havia algo parado do lado de fora. Uma figura alta, disforme, com aqueles mesmos olhos vermelhos, esperando por mim. Eu parei no meio das escadas, completamente paralisado. Aquela figura do lado de fora parecia ainda mais sinistra sob a luz do poste, que piscava intermitentemente. Sua forma era distorcida, como se a própria realidade estivesse se curvando ao redor dela. Seus olhos brilhantes me observavam fixamente, e um sorriso que não era humano se alargava em seu rosto. Eu estava preso. Não podia sair. Não podia ficar. A porta do apartamento atrás de mim estava trancada e a saída na minha frente bloqueada por essa coisa. Uma coisa que não deveria existir. Uma coisa que parecia saída dos meus piores pesadelos. De repente, a figura do lado de fora começou a se mover. Não caminhava exatamente, mas deslizava, como se estivesse flutuando, vindo em minha direção. O terror absoluto tomou conta de mim, e eu dei um passo para trás, tropeçando e caindo no chão das escadas. Senti a dor aguda no meu tornozelo, mas ignorei.
Precisava me levantar, precisava sair dali. Mas o que fazer? Para onde ir? O som de sussurros encheu o ar novamente, mas desta vez não vinham de trás de mim. Eles vinham de todos os lugares, dos corredores, das paredes, das próprias sombras que pareciam se esticar em minha direção. Meus olhos se arregalaram ao perceber que as sombras começavam a tomar forma, a se mexer como se fossem vivas, contorcendo-se e se reunindo em algo. Alguém. Eu gritei. Era um grito de puro desespero, de impotência. Eu estava cercado. E então o celular vibrou novamente. Peguei-o com mãos trêmulas e olhei para a tela. Havia uma nova mensagem. É tarde demais. Você já pertence a eles. O corredor se encheu de uma escuridão ainda mais densa. Uma escuridão que parecia ter peso, textura. E dela eu ouvi passos novamente. Mas desta vez não eram leves. Eram pesados, como se algo muito grande estivesse se aproximando. Eu sabia que não havia mais escapatória. A escuridão ao meu redor parecia ganhar vida própria, pulsando com uma energia que não conseguia compreender. Eu estava cercado, e o medo que se apossara de mim era quase paralisante. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim insistia em lutar, em não ceder a essa presença terrível. Os passos pesados continuavam a se aproximar, ecoando por todo o prédio. O som era terrível, como ossos esmagando madeira, e a escuridão parecia responder a cada passo, ondulando, quase como se estivesse se expandindo. Eu precisava me mover, precisava fazer alguma coisa, mas a dor no tornozelo era excruciante, e cada tentativa de levantar-me enviava ondas de agonia pelo meu corpo. A figura com olhos vermelhos estava agora na entrada do prédio, parada, observando. Sua forma distorcida parecia vibrar com uma energia própria, e o sorriso em seu rosto se alargava de maneira impossível, esticando-se de orelha a orelha. Eu sabia que não poderia simplesmente ficar parado ali, esperando. Tinha que pensar em uma maneira de sair. O celular vibrou novamente em minha mão. Olhei para a tela, esperando o pior, mas a mensagem era simples. Você só tem uma chance. Eu não entendia o que aquilo significava. O que eu deveria fazer? Então, a figura começou a se mover novamente, flutuando na minha direção, e cada fibra do meu ser gritava para que eu corresse, fugisse. Mas para onde? Voltar para o apartamento era suicídio. A saída estava bloqueada. De repente me veio uma ideia, um impulso irracional, mas talvez minha única esperança. Virei-me, ignorando a dor no tornozelo, e corri de volta para o corredor. Meu único pensamento era chegar ao telhado. Talvez, apenas talvez, eu pudesse encontrar uma rota de fuga lá em cima, ou, ao menos, ganhar tempo. Subi as escadas, um degrau de cada vez, lutando contra a dor e o pânico. Os sussurros atrás de mim pareciam aumentar, e o som dos passos ficava cada vez mais alto. Eu sabia que aquilo estava me seguindo, me caçando. As paredes do corredor pareciam se estreitar ao meu redor, e o ar estava ficando mais pesado, difícil de respirar. Minha visão começou a ficar turva, mas continuei subindo, forçando meu corpo além do que era seguro. Cada andar que eu subia parecia me levar a lugar nenhum. Era como se as escadas se estendessem infinitamente, uma espiral sem fim. Comecei a me desesperar, sentindo o suor escorrer pelo meu rosto, minha camisa grudando no meu corpo. Meu tornozelo queimava de dor, e eu quase desmoronei. Mas algo em mim não permitiu que eu parasse. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, alcancei a porta que levava ao telhado. Empurrei-a com todas as minhas forças, e ela se abriu com um rangido ensurdecedor. O ar frio da noite me atingiu como uma onda, e eu tropecei para fora, sentindo a chuva torrencial me ensopar de imediato. O telhado estava quase totalmente escuro, exceto por um único poste de luz no centro, que piscava intermitentemente. Respirei fundo, tentando recuperar o fôlego.
Não havia saída fácil ali. As paredes do prédio eram altas e lisas, impossíveis de escalar. A única opção era me esconder, ganhar tempo. Meus olhos varreram o espaço em busca de algum esconderijo. Havia algumas caixas e entulhos no canto, perto da borda, mas não era suficiente. A figura logo me encontraria ali. Então, uma ideia desesperada cruzou minha mente. Talvez, se eu pudesse distraí-la de alguma forma, ganharia tempo suficiente para pensar em uma saída. Segurei o celular com mais força. A tela estava escura, mas a presença dele era quase reconfortante. Eu precisava descobrir o que aquilo significava. A mensagem dizia que eu só tinha uma chance. Uma chance para o quê? Foi então que uma ideia, insana e impossível, me ocorreu. E se o vídeo fosse a chave? Talvez houvesse algo nele que eu tinha perdido. Talvez, só talvez, ele contivesse a resposta. A figura surgiu na porta que dava para o telhado, seus olhos vermelhos brilhando intensamente na escuridão. Eu sabia que não tinha muito tempo. Abri o vídeo novamente. O vídeo começou como antes, com a imagem tremida do quarto escuro e o homem aterrorizado, mas desta vez parecia haver mais ruído, uma estática pesada que quase cobria os sussurros. Meus olhos estavam grudados na tela, tentando captar qualquer detalhe, qualquer pista. O homem no vídeo começou a falar novamente, suas palavras apressadas e entrecortadas por medo. Eles vêm por todos nós. Não há escapatória, mas há uma maneira. Meu coração disparou. Uma maneira. O que ele estava tentando dizer? A figura no vídeo olhou diretamente para a câmera, como se estivesse olhando para mim através da tela. Se você está vendo isso, eles já te marcaram, eles te veem, mas você pode enviá-los de volta, para o início, ao ponto de origem. Eu estava tremendo, a esperança misturada ao terror. Enviar de volta? Como? Precisa mostrar a alguém. Outra pessoa precisa ver. A voz do homem estava ficando distorcida, o rosto começando a se contorcer em agonia. Mas não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que saiba o que está fazendo. Alguém como você. De repente, a figura atrás de mim começou a se mover rapidamente. Eu podia sentir sua presença, o ar ao meu redor ficando mais gelado. Ela estava quase em cima de mim. Olhei para a tela novamente, tentando entender o que ele queria dizer. Eu precisava encontrar alguém para passar o vídeo. Mas como? Foi então que percebi. O celular. Ele tinha sido deixado para mim. Eu não o havia encontrado por acaso. Ele havia sido deixado ali por alguém. Alguém que sabia que eu o pegaria. Eu era a próxima peça no ciclo. Precisava encontrar uma maneira de quebrá-lo. A figura se aproximou ainda mais, e eu pude sentir seu hálito frio no meu pescoço. Meu tempo estava acabando. Olhei ao redor, desesperado, e então vi. Uma janela aberta, que levava a outro prédio. Era arriscado, muito arriscado, mas eu não tinha escolha. Corri, ignorando a dor no tornozelo, e me lancei na direção da janela. Ouvi um grito agudo atrás de mim. Um som que parecia vir de dentro da minha própria cabeça, mas continuei. Saltei para a janela com toda a força que me restava, segurando o celular firmemente contra o peito. A aterrissagem foi brutal. Senti o impacto no ombro e uma dor lancinante correu pelo meu braço, mas eu não me importei. Olhei para trás, vendo a figura parada no telhado do outro lado. Ela não parecia mais tão confiante, e seus olhos vermelhos pareciam estar diminuindo de intensidade. Peguei o celular e corri para o interior do novo prédio. Precisava encontrar alguém. Precisava mostrar o vídeo a alguém que pudesse entender, alguém que pudesse quebrar o ciclo. Os sussurros continuavam a me seguir, mas eu os ignorei. Eu tinha uma missão, uma última chance. A luz do celular piscou novamente e outra mensagem surgiu. Corra, não pare.
A próxima pessoa precisa saber. Continuei correndo, meu coração pulsando de esperança e terror. Sabia que o tempo estava contra mim, mas tinha uma faísca de esperança. Talvez ainda houvesse uma chance, uma forma de escapar desse círculo interminável de morte e desespero. Enquanto descia as escadas, meus pensamentos estavam fixos em um único objetivo: achar alguém para passar o vídeo. Sabia que minha vida dependia disso. E com isso corri pela escuridão, ciente de que algo terrível me perseguia, mas também ciente de que talvez, apenas talvez, houvesse uma saída se eu fosse rápido o suficiente. Minha respiração estava ofegante enquanto eu corria pelos corredores desconhecidos do prédio vizinho. O som dos sussurros e dos passos pesados ecoava em minha mente, mas eu sabia que não podia parar. A presença ainda estava lá, me seguindo, me caçando. A dor no meu tornozelo e no ombro era quase insuportável, mas eu sabia que não tinha escolha. Precisava encontrar alguém que pudesse entender o que estava acontecendo. Eu desci um lance de escadas de emergência, tropeçando e quase caindo, e me vi em um longo corredor. As luzes eram fracas, piscando de maneira irregular, criando sombras que dançavam nas paredes. Não havia som de vida. Eu continuei em frente, sem saber exatamente para onde estava indo, apenas sabendo que precisava continuar me movendo. O celular vibrou em minha mão novamente. Eu olhei para a tela, esperando outra mensagem. Em vez disso, o vídeo começou a se reproduzir sozinho. O rosto do homem, agora mais pálido e distorcido, apareceu novamente. Ele parecia mais desesperado. Seus olhos estavam fundos e sua voz tremia. Está chegando. Está perto. Ele disse, e sua voz parecia ser acompanhada por um coro de sussurros, quase como se houvesse uma multidão falando junto com ele. Você precisa achar alguém. Precisa mostrar. Eu desliguei o vídeo, sentindo o suor frio escorrer pelo meu rosto. O pânico estava crescendo, mas eu sabia que ele estava certo. Eu precisava de ajuda. Mas quem? Quem poderia entender o que estava acontecendo? Meus olhos percorreram o corredor e finalmente vi uma porta com uma placa de saída. Corri em sua direção com o coração batendo forte e a empurrei com toda a força que me restava. A porta abriu-se para uma pequena recepção, onde uma mulher idosa estava sentada atrás de um balcão, lendo uma revista. Por um momento, fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ela me olhou com uma expressão curiosa, como se estivesse tentando entender por que eu estava ali, tão perturbado e assustado. Eu sabia que parecia um louco, mas eu não tinha tempo para explicar. Por favor, eu gritei, aproximando-me rapidamente. Você precisa ver isso. Ela franziu a testa, parecendo confusa e um pouco assustada. Eu levantei o celular, o dedo pairando sobre o vídeo. Meu instinto dizia que era errado envolver outra pessoa nesse pesadelo, mas eu não via outra saída. Se eu não mostrasse o vídeo a ela, o que quer que fosse aquilo me alcançaria, e então seria o fim. Eu não queria morrer. Por favor, só veja, insisti, quase desesperado, enquanto a figura sombria parecia cada vez mais próxima, invisível, mas sentida, como uma pressão no ar ao meu redor. Ela hesitou, olhando para mim com olhos cheios de incerteza. Talvez visse o medo em meu rosto, talvez percebesse a urgência em minha voz. Lentamente, ela pegou o celular de minhas mãos, ainda olhando para mim com uma expressão cautelosa. É só um vídeo. Só um vídeo, por favor, implorei, a voz quase um sussurro agora. Ela olhou para a tela e eu apertei o botão para iniciar o vídeo. O quarto escuro apareceu mais uma vez. O homem sussurrando suas palavras de aviso, o terror evidente em seu rosto. Eu observei cada detalhe, esperando algum tipo de reação, alguma coisa. De repente, a mulher gritou. Seu grito foi um som alto, perfurante, de um medo primitivo que quase me fez cair de joelhos. O celular caiu de suas mãos, batendo no chão com um estrondo, mas o vídeo continuou. Ela começou a tremer,
suas mãos cobrindo o rosto enquanto se afastava, como se algo invisível estivesse diante dela. O que é isso? O que você me mostrou? E foi então que eu entendi. Eu não havia quebrado o ciclo. Eu o havia passado adiante. E de repente, tudo ficou claro. A figura atrás de mim parou. O peso no ar diminuiu, a pressão que me envolvia foi suavizada. Eu senti uma onda de alívio, um alívio nauseante que vinha com a compreensão amarga do que havia feito. Mas a mulher estava lá, em agonia. Seu corpo começou a contorcer-se, dobrando-se de maneiras que desafiavam toda a lógica e física, seus olhos arregalados, fixos em algum ponto distante que eu não podia ver. Ela estava vendo algo que agora estava vindo por ela. Eu dei um passo para trás, horrorizado com o que tinha feito, mas não conseguia desviar o olhar. Ela se virou para mim por um breve segundo e seus olhos estavam completamente pretos, a boca aberta em um grito silencioso. A presença estava ali, agora, com ela, e então tudo ficou em silêncio. O corpo dela caiu ao chão, sem vida, seus olhos ainda abertos, encarando o nada. Eu recuei, o celular ainda em minhas mãos. A figura, a presença, a entidade, tudo tinha desaparecido. Eu estava livre, mas ao custo de quê? Meu estômago se revirou. Eu tinha passado a maldição adiante. Eu a entreguei para outra pessoa, um sacrifício, para salvar a mim mesmo. O celular vibrou novamente e eu olhei para a tela com um misto de medo e culpa. A mensagem apareceu em letras grandes, vermelhas. Você escolheu. O ciclo continua. O peso da realidade me atingiu como um soco no estômago. Eu não havia terminado nada, apenas prolongado o inevitável. O ciclo precisava continuar e eu tinha que ser o próximo a garantir isso. Eu precisava gravar o vídeo. Eu precisava encontrar um novo lugar, deixá-lo para outra pessoa, outra vítima curiosa, alguém que se sentisse compelido a ver, exatamente como eu havia feito. Com mãos trêmulas, selecionei o aplicativo de câmera no celular. Ativei a gravação de vídeo e apontei para mim mesmo. Meu rosto apareceu na tela, pálido e cansado, os olhos arregalados de medo. Comecei a falar com a voz baixa e trêmula. Se você está vendo isso, já é tarde demais. Você não deveria ter aberto este vídeo. Agora eles vêm por você. Minhas palavras ecoavam de volta para mim, ressoando na sala vazia. Continuei gravando, dizendo o que achava que precisava ser dito, enquanto sentia a presença distante, mas ainda lá, à espera. Quando terminei, salvei o vídeo e dei-lhe um título. Não abra este vídeo. Exatamente como aquele que eu havia encontrado. Era horrível, uma crueldade, mas eu não tinha escolha. Eu tinha que sobreviver. Tinha que passar isso adiante. Peguei o celular e saí rapidamente do prédio. Fui até uma área movimentada da cidade, um parque onde muitas pessoas caminhavam. Encontrei um banco isolado, próximo a um caminho de pedestres. Coloquei o celular ali cuidadosamente, de modo que ficasse visível, reluzindo sob a luz fraca dos postes. Olhei para o aparelho por um momento, lutando contra a vontade de pegá-lo de volta, de destruir tudo, mas sabia que não podia. O ciclo precisava continuar. O ciclo sempre continuaria. Afastei-me lentamente, sentindo a culpa e o medo me consumirem, mas também senti um estranho alívio, sabendo que eu estava livre, pelo menos por agora. Enquanto me misturava com a multidão, uma nova mensagem surgiu na tela do meu celular esta vez. Obrigado por jogar. E ali, naquela escuridão fria, eu percebi que estava sempre no jogo. Um jogo que nunca teria fim.